Um curso em milagres. Capítulo 3. A percepção inocente. 1. A expiação sem sacrifício. Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro, antes qualquer medo residual ainda associado aos milagres possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição, sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta de uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio Filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm-se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz: isso fere mais a mim do que a ti, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso Pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido porque tu foste mau. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. A declaração "a mim pertence a vingança", diz o Senhor, é uma percepção equivocada, através da qual a pessoa atribui o seu próprio passado mau a Deus. O passado mau nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos maus contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou-te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos, se tu o desejas. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo, e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual
deverias ser misericordioso até mesmo como o teu Pai do céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Aterrorizar é atacar, e isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro, deitados lado a lado, simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força e não com fraqueza. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo, só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados, para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dano, e dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros, se acreditas nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu Filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, Ele é facto. Conhecendo seu Filho tal como Ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. 2. Milagres com percepção verdadeira. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conhecer luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático
até que um firme compromisso com um ou com outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. A inocência não é um atributo parcial. Não é real, enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal, não vem a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente, esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada, a não ser a verdade, existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou à semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Ser um é ser uma somente, ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos do seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo o senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando Ele se manifestar, ou for percebido, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdade. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente.
porque os vês tais como são. Tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. 3. Percepção versus conhecimento. Estivemos enfatizando a percepção e falámos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter a certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. A percepção é temporária. Como um tributo de crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam o amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Todas as tuas dificuldades brotam do facto de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras porque a percepção envolve interpretação e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes a qualquer dado momento, determina o que fazes e as ações têm de ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente são o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um facto. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que a traz ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O facto de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. A Bíblia te diz para conheceres-te a ti mesmo, ou teres a certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, o percebeste como é, e isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado
da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. A percepção certa é necessária antes que Deus possa ser comunicado diretamente com os seus altares, os quais Ele estabeleceu em seus filhos. Lá, Ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem de ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, vem a ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão enquanto o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como Ele, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. 4. O erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens a certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser, ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem de estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que os seus aspectos sejam estranhos um para o outro
E essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que eventualmente tens de escolher curar a separação. A mentalidade certa não pode ser confundida com a mente que conhece, porque é só aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz à percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada, e isso é, de facto, um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz a mente a áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente, e a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis, mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível, porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens de perceber alguma coisa e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita. A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo. Uma tentativa de escapar do conflito induzido por ti. O espírito que conhece não poderia ser reconciliado com essa perda de poder porque é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão meramente demonstrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Pode ser percebido como um atacante, mas não pode atacar. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência do poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real.
Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz à escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser: todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para as suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. 5. Além da percepção. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá algumas das nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em tua mente certa. A questão fundamental que te preocupas continuamente não pode, de jeito nenhum, ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer. Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral.
Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece, quando método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. A oração é um modo de pedir alguma coisa, é o veículo dos milagres, mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração, no sentido usual, vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocaste em uma posição na qual só poderias parecer-te com o teu Pai percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. A declaração Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança necessita reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção porque os julgamentos são necessários para a seleção. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda a verdade é igualmente verdadeira e conhecer qualquer uma das suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu, que realmente és um com Ele, não precisas senão conhecer a ti mesmo e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. O Espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. O facto de que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos. Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação nem se entregaram à verdade. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. Deus e o seu milagre são inseparáveis. Como são belos, de facto, os pensamentos de Deus,
que vivem à sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro. 6. O julgamento e o problema da autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda de paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos de seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vêm se te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De facto, o seu significado está perdido para ti precisamente porque os estás julgando. Toda a incerteza vem de acreditares que tu estás sob coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo o julgamento é automaticamente suspenso e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens-te recusado a aceitar. Acreditas que, por teres-te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que as vês em pesadelos ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que tu te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade,
vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só és julgadora porque tu és capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e, nesse nível, há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo o mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema da autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir as suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anónimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anónima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição em si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem de considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade.
O julgamento sempre aprisiona porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são factos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vossa vontade, em primeiro lugar, o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. 7. Criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com um ato de fazer ou criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador porque ele parece extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso, absolutamente, não faz nenhum sentido. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem de ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido, ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que Ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? A árvore proibida foi chamada de árvore de conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-o livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas podes ter a certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou as suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconhecimento ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém, não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E, como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder.
Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento. E todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem de tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditares na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora, e essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará, vinda do verdadeiro fundamento da vida, e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu, que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O teu reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo, a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera.